Hallo, hallo, ihr Lieben. E hoje a gente vai aprender plural em alemão, tá? Essa é a parte 2 do plural, nós já aprendemos o plural parte 1. E sobre o que a gente vai falar do plural, né? Vamos lá. O alemão ele é bem diferente do português, do inglês, no que se refere ao plural. Por quê? Porque no português, basta que a gente coloque S na grande maioria das palavras e a gente tem o nosso plural, na verdade. Se eu disser, por exemplo, livro, para fazer o plural eu digo livros, coloco S. Se eu disser estante, para fazer o plural, estantes, coloco S, assim sucessivamente. Em alemão, não, né? Em alemão, a gente não coloca o S sempre. Existe essa possibilidade? Existe, né? Mas, no geral, a grande maioria das palavras tem outras formas do plural. Uma coisa interessante é que essas formas são variadas e essas formas são arbitrárias. O que isso significa? Elas são variadas no sentido de ter vários formatos, ter várias formas de a gente fazer o plural. Elas são arbitrárias no sentido de que não tem uma regra fixa, né, que vai resolver todos os problemas. Você vai ter, na verdade, que memorizar uma por uma as palavras. Então, você aprendeu uma palavra em alemão, né? Você vai ter que, junto, aprender a palavra no plural. Por quê? Porque só assim você saberá o plural dessa palavra, tá? O que eu vou te fazer aqui hoje é te mostrar algumas regras, algumas possibilidades de plural, para que você fique atento. Olha, isso aqui pode ser plural. Vamos lá, deixa eu te explicar, por exemplo. Muitas palavras vão fazer o plural colocando E no final. Isso mesmo, a letrinha E. Muitas palavras masculinas, muitas palavras neutras e algumas palavras femininas, menos palavras femininas, né? Porque alemão a gente tem 3 gêneros, na verdade, masculino, feminino e neutro. Se você não sabe sobre isso, só você procurar no meu YouTube mesmo, artigos em alemão, só ir lá no YouTube Clube de Alemão e procurar artigos em alemão que você vai achar aula sobre isso. Mas o alemão tem masculino, feminino e neutro. Então, muitas palavras masculinas e neutras formam o plural acrescentando E no final. Algumas femininas, menos femininas, tá? A maioria masculina, neutra e menos femininas, mas algumas femininas também. E uma coisa que vai acontecer é o seguinte: algumas palavras masculinas, elas frequentemente vão ganhar um umlaut também, que é os 2 pontinhos, né, que a gente chama de trema em português, tá? Então, além de acrescentar o E, vai acrescentar 2 pontinhos na vogal anterior. E as palavras femininas que fazem plural com E, sempre vão acrescentar esses 2 pontinhos. Vamos ver uns exemplos para ficar mais fácil. Olha lá. Der Ball. Der Ball significa a bola. O plural de der Ball vai ser com E no final. É uma palavra masculina. Geralmente, frequentemente, as palavras masculinas, quando fazem plural com E no final, vão ganhar um umlaut também. Então, vai ficar die Bälle. Die Bälle, as bolas. O artigo no plural é sempre die, as, e Bälle, bolas, que eu tenho o A com o umlaut em cima e o E no final. A palavra neutra, das Telefon, o telefone, o plural vai ser die Telefone. Olha o E no final. Perceba como é que esse E é importante, como é que você tem que falar ele, né, gente? Muitas vezes brasileiros têm a tendência de comer o E no final, porque a gente não fala com muita clareza o E no final na nossa língua portuguesa. No alemão você tem que falar die Telefone, né. Por que você tem que falar esse E? Porque senão não vai soar como plural, tá? Então, os telefones. É uma palavra neutra, né? E, por último, a palavra die Nacht, que é a noite. Die Nacht é uma palavra feminina. O plural vai ser die Nächte. Por que die Nächte? Acrescentei o E no final, como eu falei. E todas as palavras femininas que têm plural com o E no final vão ganhar o quê? O umlaut, que ao invés de ser na, vai ser né? Porque o som do A com o trema vira né. Nächte, as noites. Vamos ver mais uma possibilidade? A gente vai ter palavras que vão ganhar umlaut, ou seja, os 2 pontinhos, e ER no final, tá? Em vez de E, então vai ser ER. Que palavras são essas? A maioria das palavras neutras, né? A maioria dessas palavras são palavras neutras e algumas palavras masculinas, tá? Isso não acontece no feminino. Vamos ver alguns exemplos. Das Haus, que é a casa, vai virar die Häuser, as casas. Das Haus, die Häuser. Olha só. O umlaut no A ali ficou Roi, porque o som de A com o trema, mas U fica Oi, tá? Então ficou Roi. E R no final, de Häuser. O país, das Land, os países, de Länder. Também outra palavra neutra aí, acrescentei o umlaut, Len. A gente sabe que o A, quando ele ganha trema, vira Le, né? Len, da, com R no final. E uma palavra masculina pra gente ver, né? Por exemplo, a palavra der Mann, o homem, cujo plural vai ser die Männer. Die Männer. Tem o umlaut aí, me, e o R no final, de Männer.
Vamos ver mais uma possibilidade legal. Existem palavras cujo singular e o plural são iguaizinhos, não tem mudança. Vocês acreditam nisso? É verdade. Então, eu vou ter, por exemplo, palavras que são iguais no plural e no singular. A diferença vai ser o artigo, né? Se o artigo for der, por exemplo, no singular, né? Uma palavra masculina vai ser die no plural. Se for das, a palavra neutra vai ser die no plural, né? Por que isso, gente? Porque a gente sabe, no plural, o artigo é sempre die, né? Os ou as, die vai ser sempre o artigo do plural. Que palavras são essas? Geralmente, palavras masculinas e neutras, tá? Masculinas e neutras, terminadas em R, N, L, Shen e Line. Por exemplo, der Drucker, palavra terminada em ER. Der Drucker, que significa impressora, o plural de Drucker, mesmíssima palavra, mudou só o de, as impressoras. A palavra das Mädchen, que significa a menina, termina em Chen, então o plural vai ser a mesma coisa, de Mädchen, as meninas. E a palavra o sinal, né, das Zeichen, também termina em Chen, então o plural vai ser de Zeichen, os sinais. Gostou? Ajudou um pouquinho a clarear as possibilidades aí que a gente tem no plural? Já tinha tido uma outra aula do plural anteriormente, só você procurar por aí. Fechou? Então é isso por hoje, gente. A gente se ouve amanhã. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!